Boa tarde, minha gente. Está no ar o Galácticos na TV. Mais uma apresentação aqui pelo Esporte Interativo Nordeste. É um programa que hoje a gente vai fazer muito mais feliz, porque a dupla Bavi venceu na mesma rodada no Campeonato Brasileiro. E quanto tempo faz que a gente não acompanha bons resultados dos nossos clubes? Principalmente do Vitória, que venceu o Fluminense, até então líder do campeonato, fora de casa, quando pouca gente entendia que poderia ser dessa forma. Acho que o mais otimista torcedor do Vitória não esperava um triunfo da forma como aconteceu. 2 gols de Marquinhos, a gente tem os melhores momentos do jogo daqui a pouco. Temos também bom resultado do Bahia em casa, um jogo dificílimo. O Botafogo perdeu por 1-0, mas o Bahia lutou bastante. O público do Bahia já é o 7º no Campeonato Brasileiro e a gente vai ter hoje a representação de Bahia e Vitória aqui no estúdio. Daqui a pouco conosco Nelson Góes, que é coordenador técnico da divisão de base do Bahia. E também teremos o ex-superintendente da base, que agora está no futebol profissional do Vitória, o gerente de futebol rubro-negro, João Paulo, que também vai estar conosco aqui no estúdio. Nosso programa vai ter todas essas informações, a dupla Bavi para o final de semana, para o meio de semana, e a gente vai ter também a análise dos jogos que aconteceram e das perspectivas daqui para frente nessa semana. Conosco, nosso comentarista Simval Vieira. Boa tarde, Simval. A dupla Bavi venceu no final de semana. Que bom, hein, Simval? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Sem dúvida, né? Aquele jogo que era um jogo que não se esperava tanto do Vitória, no Maracanã contra o Fluminense, diante do que o Vitória vinha fazendo, surpreendeu. Mas foi uma surpresa até positiva. E a gente viu o Vitória fazendo uma partida pela primeira vez para mim, se preocupando com a marcação. E aí veio o sucesso, veio a vitória. Finalmente, Ney Franco fez um jogo, jogou se preocupando com o adversário. E isso fez com que o Vitória, para mim, chegasse a esse triunfo, Márcio. Bom, daqui a pouco também a gente vai debater sobre o futuro do futebol brasileiro, a divisão de base hoje que está muito mais moderna, muito mais equipada, diferente do que a gente acompanhou há tempos atrás, né, Simbal? Então, a gente vai também saber qual o futuro do futebol da Bahia com relação aos jogadores que estão surgindo na dupla Bavi. Nelson Góes, que é o coordenador técnico da divisão de base do Bahia, está aqui conosco. Boa tarde, Nelson, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Márcio, Simval. É um prazer muito grande estar aqui e parabenizar de antemão vocês, que tudo que vocês estão criando em termos de jornalismo esportivo está tendo uma repercussão muito grande, uma repercussão muito boa. E feliz de estar aqui para falar sobre futebol, falar sobre as coisas que acontecem na divisão de base do Bahia, como você citou, sobre o futuro do próprio futebol baiano. Beleza, o Bahia que tem mudanças na divisão de base, em diminuir as categorias, a gente vai discutir esse assunto daqui a pouco. Olha, o programa também tem João Paulo, que é hoje do futebol profissional do Esporte Clube Vitória. No próximo bloco a gente vai também conversar com ele aqui no programa Galácticos na TV. O Bahia joga quarta-feira pela Copa do Brasil. Já o Vitória tem uma semana de folga para jogar domingo o Clássico Bavi. E o jogo será 18h30, Simval Vieira. Ou seja, daqui a pouco vamos falar sobre o Clássico. Só para a gente ir para o intervalo. Tem favorito? Bom, Bavi nunca tem favorito, né? Bavi, a história dos últimos Bavis, o Bahia tem levado uma vantagem muito grande. Mas eu acho que dessa vez Ney Franco não vai subestimar o Bahia. Eu acho que Ney Franco também vai com a preocupação de marcação. E se isso acontecer, com certeza não vai ter favorito, não. Favorito, às vezes a gente pode dizer até que o tempo atual do Bahia é melhor, mas quando a bola rola, o favorito desaparece, Márcio. Tudo bem, então daqui a pouco a gente vai debater sobre o Clássico, vamos falar sobre a dupla Bavi, mostrar os melhores momentos do final de semana. O Vitória venceu por 2-1 o Fluminense lá no Maracanã, lotado, e aqui o Bahia venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. Os baianos venceram os cariocas, hein? E a gente volta já já. Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino.
Voltamos aqui no Esporte Interativo Nordeste, o programa Galácticos na TV, conosco João Paulo daqui a pouco, vai falar sobre Vitória. A gente também tem os gols de Vitória e Fluminense, o jogo no Maracanã, e teremos também os melhores momentos de Bahia 1, Botafogo 0, jogos pelo Campeonato Brasileiro. Bom, do meu lado, eu estou aqui com o Nelson Góes, Nelsinho, que é o coordenador técnico da divisão de base do Esporte Clube Bahia. Nelsinho, vocês conquistaram títulos importantes esse ano e por muito pouco não ganhou o título da Copa Sub-17 contra o Fluminense, no empate, perderam nos pênaltis, mas demonstra um crescimento da divisão de base. O que é que vocês fizeram para mudar esse quadro, que era um quadro, pouco tempo atrás, de perda de jogadores saindo do clube por falta de estrutura? Como é que vocês tentaram e conseguiram até agora, ou estão conseguindo esses resultados tão rapidamente? É um processo, né, Márcio? A base do Bahia teve, na sua história recente, a perda de alguns atletas, mas isso procurou se reestruturar gradativamente. Enxugamos as categorias. Hoje o Bahia tem 4 categorias que trabalham em 2 idades cada uma, então 13 com 14, 15 com 16, 17 com 18 e sub-19 com sub-20. Enxugou um pouco, tirou uma certa gordura. É provável que algum outro jogador que tenha saído nesse processo apareça em algum outro clube, mas isso está no pacote. Foi o orçamento financeiro do clube que previu essa situação e nós adequamos nisso. Temos uma boa equipe de trabalho e, melhor do que isso, um ambiente de trabalho entre eles muito bom, de muita reciprocidade, de muita vontade de acertar. E isso combinou com alguns resultados importantes. Nós temos aqui no estado o nosso adversário, que é o Vitória, que é também uma referência nacional, então de qualquer sorte um fica se balizando pelo outro, isso puxa para cima. Então a gente ganhou o Campeonato Baiano Infantil ano passado, perdeu o Juvenil, ganhamos o de Júnior esse ano e ganhamos a Copa Gazetinha recentemente lá no Espírito Santo com o Sub-14 esse ano. E na Copa Rio, que é a competição tradicionalíssima, já está na 28ª edição, se não estou enganado. Eu já fui como treinador na Copa Rio, 97, 98, para você ter ideia. E o Bahia fez uma belíssima campanha, cruzou na semifinal num jogo dificílimo contra o Vitória, que poderia ter dado qualquer um dos dois. E a Bahia foi muito bem representada, que chegou na final nacional com as grandes equipes de todo o Brasil. E foi eliminado nos pênaltis, como poderia ter ganho, a sensação do dever cumprido ficou dentro do grupo, e isso tudo fortalece o trabalho, lhe dá a convicção de que o caminho é esse e a gente pensa em crescer a todo instante. Vai estar passando por uma reformulação financeira também, está se adequando, deu uma retraída em alguns setores na divisão de base. A partir do momento que deu a estabilizada, vai gradativamente voltando a ser mais ousado financeiramente, mas mesmo com todos os problemas, todas as situações que nós passamos nesse quase um ano que estamos lá, acho que os resultados foram mais positivos. Das equipes da divisão de base é uma questão que foi feita pelo orçamento ou foi avaliada tecnicamente? Porque a gente sabe que essas categorias de 10 anos, que sempre foi o natural aqui de Bahia e Vitória, até os 13 parece que começa. Daí começa com 13. Essa diminuição, essa retirada dessas equipes abaixo de 13, ela foi feita por exigência de orçamento ou tecnicamente se viu que isso é bem melhor? Tecnicamente se viu que isso é bem melhor. Isso é uma convicção. A nossa ideia é trabalhar de 12, 13 anos para baixo com escolinhas, que ainda não está implementado, e o treinamento propriamente dito, com 5, 6 dias na semana, com competições, com um cunho mais de alto rendimento a partir dos 14 anos. E também a redução para 4 categorias, mas a gente mantém atletas entre 13 e 20 anos no clube. É um leque importante ali onde realmente acontecem mais as coisas. Apenas por idade, em vez de ter 25, 30 por cada idade, nós temos 15, 16, 17. Então, cada um desses 4 elencos tem uma média de 30, 32 atletas. Tecnicamente é melhor. Deixa eu só perguntar. Você retornou ao clube tem um ano, talvez. Então, talvez não foi isso, mas talvez tenha um levantamento. Qual jogador de 13, 14 anos
que iniciou no Bahia, está no 18, 19, 20 anos. Você tem essa estatística? E chega até o final, aliás, interessante. Porque às vezes quando ele não dá certo aos 20, assim, você coloca esse cara dos 13 até os 20 e não deu certo. Só agora que viram que ele não deu certo. Mas é uma coisa na base que eu vi, a evolução e evolução. Isso eu vi constantemente. É um negócio impressionante. Como jogador nessa idade de base, ele pode evoluir. Aquele que não é tão cotado chega à equipe de júnior em melhores condições daquele que é tão festejado. Tem outra coisa. Você tem essa. Ele já é um jogador que chegou lá novo, o próprio Lorival chegou muito novo, mas estatisticamente é um grupo muito menor. Muito pequeno, né? É um funil, né? É um funil, existe uma outra situação também. As categorias de 12, 13, 14 anos, que você nem pode legalmente hospedar os atletas no clube, elas são compostas do universo de atletas de Salvador. A partir do momento de 14, 15, 16 em diante, são atletas do Brasil inteiro. Então, o grau de dificuldade, o funil aperta muito mais, a competitividade aperta muito mais. O Bahia continua tendo problema com o empresário, Nelson? Quer dizer, empresários que levaram alguns jogadores do time do Bahia, principalmente aqueles que não tinham ainda completado os 16 anos, que não podia fazer o primeiro contrato. Está administrado isso? Está administrado sem você poder afirmar o que vai acontecer daqui para frente. Não, nenhum clube, né? Mas tem um bom convívio, tem uma boa relação e nós temos boas equipes. A ideia também é o seguinte: você qualifica o trabalho dos profissionais, aperta esse trabalho para ficar um bom nível, menos, né? É mais difícil entrar jogador também. Sai muita gente do Bahia com essa mudança? Profissionais, técnicos, auxiliares, quantos mais ou menos? Não teve jeito. Saíram aí uns 6 a 8. Você me pegou aqui de... os profissionais que estariam no clube se o modelo fosse continuar. É apenas exclusão. Agora você chamou atenção na explicação inicial é o seguinte: corre o risco de perder muitos jogadores que vão aparecer por aí. Eu me lembro que a política até recente, o Nito Mota usava muito isso, tinha jogador que ficava no colchão no banheiro, por exemplo, para dormir lá, mas não podia perder. É claro que isso num tempo em que não era tão rígido como é hoje, né, Simão? E as leis do Ministério Público, hoje o Ministério Público não acompanhava, quer dizer, tinha toda essa situação, mas ainda hoje tem divisão de base que não quer perder um jogador sequer, mantém lá 150, 200 jogadores. Você acha que esse compromisso que vocês estão fazendo, vocês têm que ser muito bons ou melhores ainda do que os outros clubes que tem muita gente? Com certeza. Você trabalha com a avaliação tem que ser mais rígida, mais... Margem de erro é pequenininha, então. Mas vai aparecer algum desses jogadores que foram desligados do Bahia, que vão aparecer em outro clube e vai ser criticado, mas isso faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu acho que isso vai acontecer toda vez que se desliga alguns jogadores, algum desses. Não é nem pela má avaliação, é pelo crescimento, às vezes, até do jovem que cresce e vai aparecer em outro clube, até com boas atuações, e quem fez isso normalmente é criticado, mas fez corretamente. Nesse processo tem esses riscos. Vocês fizeram isso baseado em algum modelo, um projeto que vocês estão começando por entenderem, como o Sival disse aqui, que é a melhor fórmula. Mas tem algum clube no Brasil exercendo dessa forma? Não sei se ele precisasse exatamente nesse modelo do Bahia, mas tem equipes maiores que trabalham um pouco mais enxuto, sem trabalhar ano a ano. Então, a gente... Creio nisso, eu conversava com o João em outro momento, não sei se... Mas o Vitória também tem a ideia também de reduzir as categorias, isso é um caminho para todas as equipes. E o que nós fizemos foi reduzir uma quantidade naquela idade. Ficam os melhores. Você pode errar de estar sendo, mas o treinador vai escolher. São os titulares, mais 5 ou 6 daqueles de melhor nível por idade. O que dá um plantel de 30, 33 jogadores por categoria, uma média de 130 atletas no percentual, quantos por cento de valor orçamentário, por exemplo? Olha, Márcio, eu não trabalho com números no Bahia, mas posso lhe dizer o seguinte: o alojamento do clube tinha uma média de 130 atletas, hoje tem 84. Pois é. Se você medir isso por 4 refeições, por transporte, aí isso vai dar um valor importante. Essa avaliação feita em atletas de 14, 15, 16, ela com certeza terá equívocos. Mas não pela avaliação naquele momento. Aquela avaliação é feita pelo que se vê naquele momento.
Essa projeção de evolução de um jogador até involução é muito difícil, né? Então esses equívocos vão acontecer e quem trabalha na base tem que estar pronto. Para um dia eu vi, olha, você liberou e naquela equipe ele surgiu. Isso a todo instante. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Pois é. A relação que surgiu por aí. Mas deixa, assim, Val, você, como comentarista, acreditava que o Vitória fosse vencer por 2-1 no sábado, o líder do campeonato, até então líder? Pode passar os gols aí, por favor? Os gols do Vitória, que começou sofrendo muita pressão, mas marcou os 2 gols com o Marquinhos e o Fluminense diminuiu com o Wagner. Vocês estão vendo aí os gols do jogo, né? Eu esperava não, Márcio. O Vitória me surpreendeu positivamente até pela forma que entrou em campo. O desenho do Vitória no campo contra o Fluminense lá no Maracanã foi completamente diferente do que o Ney Franco vinha fazendo em outras partidas. Aliás, ele ensaiou isso no segundo tempo contra o Internacional. E ele entrou com um time defensivo, encaixado, esperando sempre o contra-ataque, que deu certo. Aliás, o Vitória, com o elenco que tem hoje, não poderia continuar jogando da forma que Ney Franco botava para jogar. Um time sempre buscando a parte ofensiva, com pouco resguardo defensivo, e assim o Vitória começou 2014 tendo muito insucesso. Sempre dizia, o que dava a impressão é que Ney Franco subestimava os adversários. E todos aqueles adversários do porte do Vitória, o Vitória não teve sucesso. Porque enquanto o adversário sempre estudava o Vitória, jogava com certas precauções defensivas, o Vitória não. Ney Franco ia para cima. Perdeu para todos. Foi um sucesso em todos. Então, o melhor triunfo do ano. Foi o melhor triunfo e a melhor partida. Se você olhar o time taticamente, o torcedor às vezes ainda pensa, não, foi um time retranqueiro. Não, o futebol de hoje exige isso. O futebol que se joga hoje é necessário primeiro marcar, roubar, ter foco na marcação e tentar. Numa partida, Márcio, aparece 2, 3, 4 oportunidades. Olha o Bahia como tem entrado em campo. Sempre esperando o contra-golpe, 1, 2, 3 oportunidades. Teve tão pouca quanto o Botafogo ontem. A que encontrou, fez. E depois ganhou a partida. O futebol está diferente. E o gol do Fluminense foi impedimento. Olha o gol do Fluminense. Olha o gol do Wagner. Já está na posição de impedimento. Na hora que bate a falta, o Wilson, ele já está adiantado. E o gol do Marquinhos, Fred acabou fazendo contra. Desviou. Foi. Na verdade, o árbitro colocou de Marquinhos. O Marquinhos chutou. Duas personalidades ilustres na arquibancada, Lázaro Ramos e Wagner Moura. Com a camisa vermelha, recebi lá ele no meio da torcida, que bom. Os baianos lá. Sival, isso muda por completo a situação do Vitória? Pelo menos dá moral para o torcedor dizer assim, acredito que esse time vá para frente? Hoje já vocês já ouviram os torcedores do nosso programa falando isso, né? Basta vencer, e vencer no Maracanã contra o Fluminense. Olha, minha gente, o Fluminense tinha 100% de aproveitamento. 100% quebrou a invencibilidade. Então, o Bavi de domingo, vem a pergunta, quem é o favorito? Até a bola entrar, até a bola sair o passe, dá o passe. O Bahia talvez hoje esteja mais estruturado em campo do que o Vitória. Porque o Bahia tem continuadamente feito esse esquema de jogo. A gente percebe onde o Bahia, o que é que os jogadores do Bahia vão fazer. E o Vitória, a gente viu uma partida no jogo anterior. Será que o Vitória vai manter isso? Se mantiver, vai ser um jogo muito difícil. Aliás, como são todos os Bavis, o favorito, às vezes, antes da bola rolar, normalmente nem sempre ganha, né? Ô, Sival, daqui a pouco a gente vai falar com o João Paulo, que agora está responsável também pelo futebol profissional, principalmente pelo futebol profissional, ao lado do Felipe Ximenes, que chegou recentemente, para saber o seguinte, quanto valorizou o passe de Marquinhos agora aí, salário dele, para renovar o contrato? Então eu vou aproveitar que daqui a pouco ele já está aqui no estúdio, daqui a pouco o João Paulo responde. Ele já vai ouvindo o que vai dizer. E Wander também está voltando da Portuguesa, já está em Salvador, quer dizer, mas agora... voltando ao Bahia, você acha que Marquinhos vai valorizar mais jogadores da casa? Porque hoje o jogador mais valorizado do Bahia é o Talisca, né? O jogador que é o vendável hoje, porque o mercado hoje procura por um jogador de qualidade e Talisca vem sendo procurado o tempo inteiro por clubes do Brasil e do exterior. Essa política de base, o técnico dela é Marquinhos Santos? Olha, Márcio, ele vem fazendo esse papel muito bem. Por exemplo, agora, nesse momento, o Sub-18 está treinando com o profissional.
Às vezes o Marquinhos para, assiste o treinamento. Houve um jogo agora recente que jogou Railan, Pará, Feijão e Talisca, todos 4 com idade de jogar Vila Nova até 31 de dezembro desse ano. E gradativamente ele vem colocando, o Jean está também dentro do processo. É um treinador acostumado com atletas da base, está encontrando uma tranquilidade maior para trabalhar pelos resultados do clube, então ficar mais confiante de lançar gradativamente esses atletas, e é melhor para o próprio atleta entrar no clube, entrar no time em um momento de maior equilíbrio. Então, acrescentando o que o Nelsinho disse, eu conheci o Marquinhos Santos no Atlético do Paraná, na base, aqui na Copa 2 de Julho, e posteriormente já na Seleção Brasileira, como treinador da Seleção Brasileira Sub-17. Então, é uma pessoa que teve uma passagem longa na divisão de base, aí traz um pouquinho disso, o que é bom para um time formador como o Bahia, né? E você veja, o Talisca é o jogador hoje mais comercial, mas tenho certeza que o Pará rapidamente vai ser um jogador procurado pela sua eficiência jogando na lateral esquerda. O Pará veio para o time para ser o reserva do Guilherme ou do Raul, porque o Raul era o reserva da lateral esquerda. Quem trouxe o jogador? Foi o Marquinhos ou vocês indicaram o jogador? Tem aqui e tal. Pará, ele jogou ano passado pelo Sub-18, não jogou no Sub-20. Na Taça São Paulo, o Charles levou ele, e também na Copa Estado. Teve uns 2 jogos que o Bahia jogou com o Júnior B, poupando o A, porque jogava pela Copa do Brasil contra o Santos. Charles, o técnico sub-20, puxou o jogador do sub-18. Ele jogou as 2 partidas contra o Galícia, profissional do Galícia. Jogou bem, mas continuou na reserva do time sub-20, porque ele não era o atleta do sub-20. E nessas coletivo com o profissional, esse tipo de situação, era Eric e também Vitor Costa, que é um jogador 9-4. E nesses treinos com a equipe profissional e tal, ele agradou e foi ficando, foi levando de vez em quando. Daqui a pouco ele entrou nas 2 fogueiras, entrou num Bavi, com o Bavi acontecendo, jogou uma partida em Conquista, que era muito difícil jogar lá. Foi ganhando a confiança, e ele foi trabalhador e foi eficiente. Ele pulou praticamente ele não é muito de calado. Ele saiu do jogo agora, foi engraçado. Ele entrou no jogo, ele estava meio baleado com a questão do Toscola. Aliás, 4 jogadores do Toscola. Dormiram aonde esses caras? Você pega a Toscola, todo mundo jogando com proteção no pescoço. Aí ele saiu no fundo do gol, ele não aguentou jogar 30 minutos, metade do primeiro tempo, ele foi substituído pelo Raul. Aí a gente perguntou no fundo do gol, foi o que houve, Toscola? Ele foi. Ele não é muito de conversa, não. Não, é tímido também. Você conhecer pessoalmente no dia a dia, você é uma figura humana boa. Tem futuro jogador, não tem? Eu creio que sim, já foi colocado à prova em algumas situações, é muito consciente, ele é arrumado, não é aquele jogador lambanceiro na posição, é um cara que chega arrumado, fecha o setor, cumpre praticamente, apoia no instante certo. Ontem mas a brincadeira ontem que chamou a atenção dele, Simval. Pois é, ontem no gol do Bahia, ele não cruzou, não, ele deu passe. Repare a consciência do jogador. É por isso que eu digo, ele toma conta do setor dele na parte defensiva. Marquinhos segura ele como segurou o Ronieri. Ficaram os 2 laterais muito presos. E a gente até dizia, precisa dos laterais dar uma ajuda. E o Alisson entrou ontem no jogo para segurar o Pará. Outra coisa, ele tenta dar um chapéu no jogador, acho que foi no Alisson, ele tenta dar um chapéu no jogador, a gente vai ver nos melhoramentos daqui a pouco aqui no programa, e o Marquinhos chama a atenção dele, porque ele perde a bola na frente. Não é isso? Mas é coisa de quem está empolgado, né? O Marquinhos, quando começou a partida, o Ronieri começou a ir muito. E eu vi as encenações de Marquinhos, era como dissesse assim, garoto, fique aí, velho. Eu pensei, eu quero 4 zagueiros aqui atrás, é como o Bahia está jogando. 4 zagueiros. Comparar jogando do jeito que está, parece que a torcida não vai sentir falta do Guilherme. Aliás, o Dr. Marcos Lopes, vice-presidente médico do Bahia, disse, o problema dele é crônico. Ou seja, o problema crônico dele é uma lesão muscular que cura e vem outra, porque a musculatura dele é muito grande. Ele tem uma musculatura que propicia esse tipo de contusão. E o departamento médico já orientou o Bahia, olha, não empreste o Raul para o Náutico, porque pode ficar sem lateral. Pois é, e perdeu o Jussandro, ou vai perder, né? Não vai renovar, né? Já venceu? Não, então ele está lá no grupo aí. Não sei lhe dizer, mas ele está no grupo à parte. Tá no grupo B. Isso. Então o Bahia pode ficar sem lateral se não fosse o Pará com esse problema. Acho que não vai sentir falta do Guilherme. Não, até agora não. Porque, olha, o Pará entrou numa final, ele entrou num Bavi.
e jogou bem as 2 partidas e depois deu continuidade. Não foi uma coisa por acaso, não, porque senão se via só naquele jogo. Simval, o Wellington, surgiu informação ontem, nosso comentarista é do Lima, da Rádio Itapuã, disse, olha, o Cruzeiro está se desfazendo de Newton e de Lucas Silva e pode querer que o Wellington fique no grupo, volte para o grupo. O contrato de Wellington é de empréstimo e tem que ser renovado. O Wellington me deu entrevista ontem, após o jogo, disse, não, eu quero ficar aqui até o final do ano, ou quem sabe 2 ou 3 anos. E eu tenho que dar a mão palmatória. Você foi o único, inicialmente, que falou assim, o Wellington arruma esse time, é a melhor qualidade, não tem ninguém na elenco. E o Wellington hoje é imprescindível no Bahia. E se perder, o Bahia vai sentir muita falta. Até Fael cresceu com o Wellington do lado dele. Fael tinha alguns parceiros que como estava sendo criticado o Fael, depois do Wellington, porque o Wellington é um bom jogador, que é raçado, aquele que ganha jogo. Ele tem energia nos lances, ele tem energia no procedimento dele, eu tenho visto. E o que falta ao Vitória, uma certa liderança, um time muito juvenil, de não ter uma liderança dentro de campo, o Bahia tem alguns, inclusive o Wellington. Se o Cruzeiro levar o Wellington, pode levar, vai ser uma coisa ruim, muito ruim para o Bahia. O diretor do Bahia, o Bolicenho, o Simar Bolicenho, disse, olha, o contrato dele está batido, está registrado aqui e está impresso, só falta a assinatura dele, mas para isso o Cruzeiro tem que autorizar. Nelson, você como coordenador técnico da base, pode arriscar qual será o próximo jogador que o Bahia vai dizer assim, esse aqui é seleção brasileira, esse aqui é o futuro do clube, quem é que vai vingar, como se diz na gíria do futebol, nessa atual divisão de base e quando? Dá para fazer esse prognóstico? Dentro do treinamento esportivo tem um segmento que fala que é prognóstico esportivo, esse é o mais difícil de fazer. E na base, pelas diversas variáveis, até que o Silval já citou aqui anteriormente, não é fácil. Mas o Bahia tem jogadores em condições Gabriel seria um deles? Gabriel é um deles, Paulo Henrique é um deles. Tem um volante Paulo Henrique foi pro Red Bull e não ficou, né? Quer dizer, não ficou, vírgula. Foi fazer uma avaliação, voltou. Pode surgir uma parceria para ele para lá? Não tenho conhecimento disso. Não tenho conhecimento. Mas foi bem lá, né? Foi bem, fez gol nos jogos, chegou em cima da hora e tudo. É um jogador interessante. Eu venho elogiando muito o meia do Bahia. Esse meia é Gabriel? Naquele período anterior, sim, foi o Gabriel, porque inclusive ele puxou o Gabriel ficou treinando com os profissionais um tempo. Mas está de férias agora, junto com o Júnior, entrou de férias, que não teve férias no final do ano por causa da Taça São Paulo. Como eu falei, Paulo Henrique eu gosto muito, o Yuri é um volante muito consistente. O Lorival faz muito gol, né? O Lorival faz muito gol. Eu acho que a massa muscular dele que ele precisa ganhar uma caixazinha para jogar no profissional, mas eu acho que isso acontece naturalmente. Mais um ano de junho. Beleza, então. Olha, a gente vai no intervalo e volta já para falar com o João Paulo sobre a divisão de base que ele saiu recentemente do Vitória e principalmente o futebol profissional, que agora ele é responsável também por contratar no Vitória. Quem é que está chegando? Daqui a pouco a gente vai falar com o João Paulo. Nelson, muito obrigado pela sua presença. A gente vai lhe trazer mais vezes aqui no programa, mas valeu pela presença e pela participação. Obrigado, Márcio Simval. Foi um prazer muito grande estar aqui, falar sobre futebol, falar sobre o Bahia. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, para falar com o João Paulo e também apresentar os melhores momentos de Bahia 1, Botafogo 0. O programa volta já, Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino. Voltamos da apresentação do Galácticos na TV, aqui no Esporte Interativo Nordeste. E agora, do meu lado esquerdo, João Paulo, gerente de futebol profissional do Esporte Clube Vitória. Ele que recentemente da divisão de base, fez um trabalho durante alguns anos muito interessante, revelou muitos jogadores e agora está aqui conosco. Boa tarde, João Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Simval. Prazer estar aqui participando do programa, já que tiveram tanto sucesso nas rádios, né, agora na TV. Então a gente fica muito feliz, um programa que já estava faltando na TV baiana, então sempre estaria à disposição para participar. Certo. João Paulo, esse novo desafio que você vai enfrentar agora, a visibilidade é muito maior, porque o torcedor cobra muito. O resultado da base, o torcedor cobra, mas nem tanto, né? Que vocês, às vezes, apresentam resultados, não só por ser campeão de uma categoria ou de outra, mas pelo jogador que sai do clube e que vira ídolo no futebol brasileiro, jogando pelo Vitória. Vitória sempre foi referência na base, diga-se de passagem. Qual a mudança que você sentiu até agora mais pesada para o seu currículo? Uma gota pode virar um oceano. Então, e o assédio, né? E o assédio. Então a gente sabe disso e principalmente, né?
a procura para mandar jogadores para o clube. Então todo mundo tem um atleta para indicar, e principalmente no momento que o Vitória está passando, todo mundo tem algum atleta que possa vir a fazer a diferença. Na base a gente sempre fala que todo mundo tinha um craque. Né? No profissional todo mundo tem um bom jogador, diminui também. O pessoal me leva a DVD com os bons momentos, né? Aprenda com a varice, e os maus. E os ruins, né? E os piores momentos. Me traga também. Além dos melhores, me traga os piores. Então é muito diferente, a gente sabe que na base nosso foco maior era a revelação de atletas. Claro, uma consequência é ganhar, e a gente teve alguns títulos importantes nessa passagem. E esse processo de formação, nunca eu falei para ninguém, e penso assim, não é a pessoa que revela, é o clube que revela o processo. Passa por treinadores, coordenadores, diretores. Então, é durante o processo que ele é revelado. Às vezes a gente foi João Paulo que revelou, Simval, Epifânio, Mota, Nelson Góes, foi o processo do clube. A gente contribui nas nossas áreas, né? Nas nossas áreas. Então a política da base, a política do clube era essa. Então todos nós sempre participamos disso e ficamos muito felizes quando isso acontece. Mas os títulos também é importante, até para ele se acostumar a ser campeão, ele se acostumar a gostar disso, e a gente cobra para que ele seja esse profissional. Do clube, os diretores exigirem isso, né? Porque isso é uma exigência da direção do clube, porque fazem até, às vezes, de uma forma até muito, uma coisa assim, uma exigência exagerada, mas existe. Você pode formar quantos jogadores for, pode botar aí no clube e no mercado, mas tem que ganhar. A marca, principalmente, né? Aqui, essas coisas de campeonato de infantil, juvenil e júnior. Bom, voltamos aqui com o João Paulo e com o Simval Vieira. A gente teve uma pequena interrupção, mas só falando sobre essa política que vocês têm 82 jogadores, com mais 20 de teste, que é rotativo, e o que é que vocês pretendem fazer, João Paulo? A gente pretende diminuir nas categorias menores, claro, primeiro estruturando as escolinhas, né, também para arrecadar dinheiro para o clube, né, e da escolinha também fazer as primeiras categorias com 14 anos, mas o Vitória já trabalha de uma forma enxuta. O Júnior do Vitória agora mesmo tem 14 jogadores só treinando com o Amadeu, né, e no nosso sub-18 só tinha 8 atletas. Então a gente não gosta de fazer elenco no Júnior do clube, já porque o profissional já puxa muitos. Então na final agora de Júnior sub-20, nós tínhamos 8 jogadores que tinham 17 anos, né, ainda vão fazer 18. Então isso já é uma política nossa de diminuir esse número. Então a gente pretende ir qualificando, isso também, é claro, é melhor para as comissões técnicas, é melhor para você dar uma atenção melhor a esse atleta, fazer projetos que necessitem. Simval é testemunho disso, né? Um dos projetos que revelou muitos jogadores, Davi Luiz, Marcelo Moreno, Wellington, Neto Coruja, né? Todos esses aí que passaram durante esse tempo no Vitória, devido à nossa paciência em relação a isso, a saber que o primeiro foco é a revelação de jogadores e depois vem as conquistas, né? Bom, a gente fala em paciência e tudo mais, eu acho que nenhum jogador da base teve mais oportunidade do que Arthur Maia. É um jogador que hoje está brilhando em Natal, e aí o pessoal de Natal que está assistindo a gente aqui no Esporte Interativo Nordeste sabe do que a gente está falando, do valor que ele tem, escolhido o melhor jogador de lá, quer dizer, 6 partidas seguidas sendo o melhor em campo pela imprensa local. E por que ele não jogou no Vitória, João Paulo? Eu vou discordar um pouco de você. Eu acho o seguinte, Maia, ele não teve essa oportunidade que a gente acha, que a gente pensa que sim. Maia, todas as vezes que entrava no jogo de titular, se ele vai mal ou se ele errasse alguma coisa, a torcida, pela expectativa criada de Maia ser um grande atleta a nível internacional, comparado a Messi. De entrar, é o seguinte, ele já estava no grupo, estava entrando. Eu digo, a parte eu cheguei a comentar, e às vezes que ele entrava com a obrigação de voltar para marcar de forma exagerada. Ele não é um jogador num estado atlético, orgânico perfeito. Então, eu via certas partidas, ele ter que acompanhar o lateral e até a linha de fundo. Não podia um menino daquele, com essas obrigações táticas, depois criar. Aí Maia voltou por sub-20 naquela Copa do Brasil, sub-20, viu o técnico Amadeu dos juniores do Vitória, colocando ele numa posição mais adiantada, com mais liberdade. Ele deu um show. Então, na verdade, ele jogou no time profissional do Vitória, mas eu também acho que não teve essas oportunidades e paciência e colocá-lo no lugar que ele normalmente jogava. Então, quando ele voltou ao sub-20,
quando o Vitória foi campeão da Copa do Brasil, ele teve uma atuação de muito destaque, com a liberdade para criar, que é o dele. O perfil dele é um jogador de criação. Bom, voltamos aqui com o João Paulo, falando sobre Arthur Maia. Então você acha que a torcida cobrou demais e ele não teve oportunidade devida até agora no time profissional, e agora ele está tendo isso lá no América e está sendo o melhor jogador do time? A responsabilidade que ele tinha no Vitória, a carga era muito grande, né? A expectativa criada, Maia foi para clubes da Europa de primeira linha, como Manchester City, Barcelona, né? Times que tinham interesse em Maia devido aos campeonatos que ele fazia, principalmente na Europa. Então, essa expectativa criada por todos, diretoria, imprensa, torcida, era muito grande quando ele começava jogando, quando ele entrava nos jogos. Então, ele teve pouca sequência. Teve jogadores que passou mais de 30 jogos de titular, na mesma função dele, e só fez 2 gols, e só deu uma assistência. Então, a gente tem que pesar isso também. A gente não deu uma sequência a Maia de 5 jogos. E todas as vezes que ele teve, ele foi seleção do campeonato em Santa Catarina pelo Joinville. Depois ele saiu da equipe. E hoje foi escolhido o melhor jogador. Então, a gente deve isso a ele. A gente deve isso a ele. Qual a idade dele hoje, João Paulo? Maia tem 22 anos. 22, contrato com Vitória até quando? Até dezembro de 2015. Simval é um jogador que você sempre apostou, né? Tanto que na indicação para o América, por exemplo, o presidente ligou assim, pode levar sem susto. Foi. Eu disse que ia ser útil a ele e foi, que bom. Como foi o Adriano Pardal também que está lá, que eu disse, leve sem susto. E eu sabia que sem essa responsabilidade que o João Paulo falou, ele iria ter boas atuações. Não é à toa que ele chega num campeonato, numa grande equipe como a América de Natal, e consegue dar essa sequência. Após cada partida, o presidente Gustavo Carvalho, meu amigo, ligava para dizer que presente. E Arthur Maia é esse bom jogador. O Vitória tem esses problemas, como pode ter no Bahia. O Vitória teve com o Léo, lateral direito, que foi um processo muito parecido com a torcida, né? Com o que teve com o Arthur Maia. Foi para o Atlético do Paraná, ao Flamengo levando e o Vitória fazendo um bom negócio. É a paciência com os jogadores de base. Nem todos aparecem como o Zé Edson, saiu nessa tramitação de júnior para profissional e já começa deslanchando. Tem alguns que têm algumas dificuldades. Né? Certo. Ô, João Paulo, um assunto que gerou polêmica, que você já respondeu nas rádios, eu ouvi, e a gente tocou nesse assunto, um desses programas aqui, não foi assim, Paulo? Sobre o Vitória ter perdido ou deixado embora muitos jogadores que hoje estão brilhando pelo mundo. E aqui me vem alguns nomes na cabeça. O Michel, que está no Portugal, Petros está aí no Corinthians, é um exemplo que estava no Vitória, jogou no Botafogo, e Luan já saiu ou está no Vitória? Luan está no Vitória. Está no Vitória. Corre risco de sair esse jogador? Corre risco devido aos pedidos, né? É um menino de 14 anos de idade, com pedidos contrato, né? Quer dizer... Tem contrato de formação. Certo. Aí é que se engana. A gente tem 2 anos desde o nosso acordo de cavalheiros, né, até feito pela CBF, através do Lei Franco na época, que o Vitória não perde um jogador. Né? Essa lista, Márcio, ela tem 8 anos, né, desses jogadores que foram saindo. A maioria desses jogadores foram levados, por exemplo de Danilo, que está no Vasco, que já foi vendido para Portugal. Ele saiu chorando do clube, a mãe e o empresário, Stefan da Rogon, que não tem mais nenhum contato com o Vitória. O último atleta era Dunkley, foi também feito dessa forma. Dunkley foi para o processo de contrato, de não renovação, mas o Danilo, quando mudou essa lei em 2011, fevereiro de 2011, a Lei Pelé chegou com um novo contrato de formação, onde o clube pode ser indenizado se levar esses atletas. Danilo chegando da seleção, não assinou o contrato, foi parar no Vasco. Né? Então a gente tem muitos casos aí que foram levados. Petros foi avaliação. Vocês fizeram entender que ele não ia render muito. Petros já tinha passado por departamento de profissional e não foi aproveitado, como foi o Everson. Ele cumpriu todo o ciclo da base normal. E se você botar em conta, Petros passou 7 anos aqui no futebol da Bahia, jogando no Fluminense, no Ferense, no Juazeiro, no Juazeirense, no Boa Esporte. É verdade. Então ele amadureceu agora. No primeiro ano de juvenil naquela época, né? Que foi até comprado por 5 mil. E ele teve um bom momento, depois a saída dele do Vitória, naquele momento, pela quantidade de jogadores que o Vitória tinha, daquelas avaliações. Só que até ele chegar ao Corinthians, tem um espaço muito grande, ele passou por diversas equipes. Ele não saiu do Vitória e foi para o Corinthians. Não apareceu por lá. Não apareceu, não. Ele foi em diversas outras equipes, jogando, e foi crescendo aquilo que a gente falou da evolução de um jogador. A maturidade, às vezes, com a maturidade, ele se torna um jogador mais eficiente. Eu acho que foi o caso de Petros. E falando dessa
lista, Márcio, de todos esses jogadores citados, os jogadores que deram certo foram jogadores como o Alan Santos. O Vitória ganhou. Ganhou não, foi pago na justiça, né? 400 e poucos mil. Que você pode chegar hoje e levar o Ellison, o Mansur, o Talisca, maiores. O empresário usou a lei, foi lá e depositou, como o jogador também queria, claro que o jogador tem que aceitar, porque foi com um contrato bem melhor, e o Vitória perdeu, mas recebeu pelo menos quase 500 mil reais. Como o Silvão falou, né? Essa avaliação, né? O senhor também estava falando dos jogadores da diminuição no Bahia, essa avaliação depois dando errado, esse atleta que não ficou no clube, está no outro clube dando certo, isso vai acontecer. As duas referências do Vitória hoje na seleção brasileira, Hulk e Davi Luiz, foram dispensados do São Paulo. O Simval sabe muito bem disso. Então, eu estava conversando com o Ximenes, na época o Vasco tinha liberado Wagner Love, foi parar no Palmeiras. Então, isso vai acontecer sempre, né? A situação do Romário, lateral direito, eu soube que está querendo voltar. Ele foi para o embate judicial e perdeu. E o Vitória detém os direitos federativos e econômicos do atleta. Como é que está a situação do Romário, lateral direito? O Romário já está no clube, desde a quarta-feira passada, já está treinando. Foi recebido de braços abertos? Foi porque é um garoto, Simval. O menino saiu daqui com 18 anos, né, onde uma empresa alemã muito forte, né, convencendo o menino através de dinheiro, a sua família. Então a gente tem que entender e dar outra oportunidade a esse garoto. Então, o Vitória ganhou na justiça, né? A lei de... Que ano ele é? Romário é 93. Ele faz 21 anos 21 anos, foi um jogador que evoluiu muito no Vitória, chegou à seleção brasileira, esteve aqui com a seleção na Copa 2 de julho. Foi uma pena que ele teve a interrupção, né? O processo dele de crescimento foi interrompido, mas houve oportunidade, né? Bom, eu não vou deixar o João Paulo aqui sem falar do profissional. Claro. O João Paulo hoje é do futebol profissional, já é do futebol. É verdade. Marquinhos, vai renovar ou está pedindo além do que o Vitória pode pagar? Estamos conversando, eu tive uma conversa com o Joel Martins, né, seu procurador. Zonata, e seu procurador, e com o Felipe Ximenes. Então, está em processo, Marquinhos tem contrato ainda até 30 de junho, vai ter essa parada aí para a Copa do Mundo, então a gente tem ainda esse tempo para tentar a renovação, já que é um jogador feito no clube também, e ele gosta muito e quer ficar. Claro, nós temos nossos parâmetros. Mas o Joel me disse que depende muito da Traffic, viu? Que esse caso de Marquinhos... O direito econômico não é tráfico. Porque, inclusive, eles fazem parte da procuração. Encontrei o Joel recentemente conversando, ele disse, bom, quem decide o destino de Marquinhos é a Traffic. E André Cury, esse pessoal, que o pessoal do Vitória e a própria imprensa está me responsabilizando. Eu passei aqui uma proposta vindo da Traffic, pelo menos foi a conversa que eu tive com os Zonata. Wander retornou, vai ficar ou vai ser reemprestado para a Portuguesa? Vai ser reemprestado, a gente já está em conversa com a Portuguesa, ele teve uma contusão boba, mas a gente acredita que nessa semana já deve estar renegociando. Então volta a Portuguesa, né? Certo. Outra coisa, João Paulo, vocês contrataram aí Alemão, Josa, jogadores que estavam bem no futebol paulista. Vocês vão contratar mais jogadores ou vão dar um tempo e esperar a Copa para depois contratarem? Nosso planejamento é esperar a Copa para ter um nível de entendimento e de pesquisa também, já que esses jogadores já estavam em processo, né? Não foi da nova diretoria João Paulo e Felipe Ximenes, já estavam em processo com o diretor passado, temos que relatar isso, e foram aprovados por nós. Cadu volta? Era a pergunta que eu ia fazer também. Ele quer voltar, né? Agora tem um clube. Vamos analisar. Então a gente tem esse tempo aí para analisar melhor, mas ele tem vontade. Outra coisa, a forma de jogar contra o Fluminense no sábado, eu sei que isso é do treinador, mas você ouve, né? Será o mesmo daqui para frente? Porque pela primeira vez esse ano, uma forma de jogar, um esquema tático, né, deu certo. Vai continuar assim, João? A gente espera que nos resultados, sim, né? É o que a gente torce. Mas o time encaixou, foi muito bem, sim. A gente ficou feliz com o esquema tático adotado, que também foi adotado, Simval. Eu não estava no departamento de profissional, mas eu vi no Bavi da Fonte Nova,
até sair o gol do Bahia, se o Vitória faz aquele gol com o chute de Juan, né, ou então com o chute de Hugo, o chute de Juan que foi na trave, o jogo poderia ser outro. Mas o problema é muito detalhe. Mas o problema é que o time do Vitória hoje tem que dar sequência disso, como o Bahia fez. O Bahia hoje tem um padrão. Todos nós vamos à Fonte Nova ou em qualquer lugar e sabemos como o Bahia vai jogar. E o Vitória a gente ainda não sabe, né? O Vitória, eu conversando com o Ney Franco, essas 2 últimas semanas, o Vitória também teve um azar em termos em relação a machucar muitos atletas, né? Agora, por exemplo, Dinei, Cáceres, praticamente fora do Bahia. Cáceres, Mansu, quando começou a jogar bem, tomou aquela porrada, Nelson já estava jogando bem. Isso que é. Vocês procuraram aí pelo Botafogo? Volante? Tivemos uma conversa, mas não fechamos e também... Está descartado já? Não, ainda não, mas estamos em andamento. Meia virada, né? Meia virar nessa virada aí para depois da Copa. Bom, vamos dar um tempo aqui para o João Paulo, porque a gente não apresentou ainda os melhores momentos de Bahia 1-0 diante do Botafogo. A gente vai falando sobre o jogo, Simval. Pode verificar que o Bahia teve dificuldade, principalmente porque o Botafogo é um time duro. Chega até certo ponto ser violento. E o Bahia também, em alguns momentos, utilizou muita força excessiva, tanto que no início do jogo, 3 cartões amarelos seguidos para o jogador do Bahia. É verdade. E quando o jogador do Botafogo pedia, que ele dava mesmo, né? Como a torcida uma hora pediu, ele deu ao jogador do Botafogo. Jogo disputado, jogo de marcação, Márcio. O Bahia, como sempre, o Botafogo também é um time de uma pegada forte. É um time que entrou para pegar, entrou para contra-golpear. Só que o Bahia teve mais sorte, foi melhor, né? E numa dessas escapadas, num jogo desse de muita marcação, as oportunidades são poucas, né? E o Bahia aproveitou aquela que veio de uma boa jogada de Talisca para Pará. E o Pará não cruzou, não. Deu passe para Maxi Biancucci. Ele deu passe com muita consciência. Bom, o Bahia pega o Vitória domingo, o Vitória treina a semana toda. O Bahia joga contra o líder da Série B, que é o América Mineiro. Isso faz diferença na hora da decisão de um clássico, por exemplo? Olha, Márcio, se o jogo não fosse contra o Vitória, talvez não tivesse tanta repercussão. Como é Bavi no domingo, pode ser até que Marquinhos, que disse antes que não vai poupar, mas eu acho que ele vai poupar. Porque chegam, vão dizer a ele, se é domingo é Bavi. E Bavi é diferente de todos os outros jogos. Se não fosse o Bavi no próximo domingo, talvez ele fosse com o time completo. Mas eu acho que alguns jogadores serão poupados. E faz diferença, sim. Quando se treina bem a semana, quando a semana é proveitosa, quem fica treinando é claro que é melhor. Olha o Bruno depois deslanchou, Simão. Você veja a jogada, o passe. Teve gol de pênalti que a torcida pediu contra o Vila Nova, ele cobrou, e agora foi mais um. E teve quarta-feira uma solidariedade muito bonita para ele, né? Quando teve o pênalti, pediram para ele bater. Com os jogadores, o banco, foram até o gramado e todo mundo festejou muito. Isso é bom para o jogador que ainda não está jogando, que sabe. Aquilo que a gente viu ele fazendo no Vitória no ano passado. Raylan será o titular, porque o Ronieri já jogou a Copa do Brasil e não pode jogar contra o América. Aliás, a última partida de Raylan foi uma partida de um jogador que regular, sem problema, não vai ter problema, né? Henrique fica à disposição porque ele não podia jogar contra o Botafogo. O Botafogo contratualmente não permite porque ele é emprestado, de graça. O Henrique entrou na primeira partida e fez um gol, então aquilo que se é dito na bola, ele estreou. Eu acho que é um jogador que o Bahia sempre vai precisar, porque o Bahia joga sem a referência. Henrique não é aquele 9 de dentro de área, ele sai muito, né? Mas é um jogador a mais para o Bahia utilizar aí na frente que tem carência. Quem é o favorito para o Bavi, Simão? Eu já disse, até a bola rolar, o Bahia está em melhores condições. Quando a bola rolar, zera tudo, porque é um clássico difícil, que é vencido nos detalhes, na inteligência, é sempre um jogo muito difícil. Aquele tido como favorito, nem sempre ganha. João Paulo, você acha que o Vitória está mais bem preparado agora do que esteve no Campeonato Baiano, quando não conseguiu ganhar os clássicos? Essa confiança, né, que depois da vitória contra o Fluminense foi muito importante. Então, essa confiança que agora aumentou, a gente acredita que vai fazer um grande jogo e acredita na vitória, sim. Sabemos do momento do Bahia, mas acreditando na nossa vitória. Mas você acha que Ney Franco, não tendo vencido até agora o Bavi, se incomoda ele? Incomoda qualquer um, né? Principalmente um treinador vitorioso como o Ney.
Mas ele está com a sede de ganhar esse na hora dele celebrar isso, né? E a gente espera que seja no domingo. Bom, João Paulo, o presidente Falcão disse numa entrevista recente aí nas emissoras de rádio, no programa do Vitória, o seguinte: nós vamos ter que liberar 12 jogadores aproximadamente. Entre dispensas, empréstimos, rescisões, vocês já conseguiram fazer esse planejamento de quantos vão ter que sair mesmo porque vocês estão contratando? Está na casa de 8 jogadores a 9, não tantos assim, porque tem alguns atletas que a gente conseguiu rescindir, atletas que não tiveram chance no profissional, e o Willi já foi, né, para o Figueirense, né? já deve estar estreando, então a gente essa semana deve estar fazendo algumas decisões e também com calma, com muita calma, recolocando alguns em outros clubes. Tá bom então. João Paulo, obrigado pela sua presença. A gente vai ter outras oportunidades para conversar mais sobre o Vitória. Você que está chegando agora no futebol profissional, mas assunto não vai faltar, com certeza, que o Vitória faça um grande campeonato. Obrigado, estarei sempre à disposição. Um abraço a você, a Simval, e parabéns pelo programa. Beleza, então. Simval Vieira, boa tarde. O programa está de volta quinta-feira, às 4 da tarde, aqui no Esporte Interativo. Boa tarde, Márcio. Até quinta, com mais novidade ainda. Muito bem, minha gente, muito obrigado pela participação de vocês. O programa também está à disposição na internet, no YouTube. O canal é Galácticos na TV. A gente volta na quinta-feira. Agendamos aqui com o presidente do Vitória, Carlos Falcão, para falar sobre a estruturação do clube, principalmente dentro de campo, que começou muito mal a temporada, mas que agora me parece estar restabelecendo o bom futebol do ano passado. Um abraço a todos. Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino. Até quinta, hein?